Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação da Ezenete Rodrigues. Vamos lá. Opa. E ficou show, hein? Ó. Tá perfeito. Então vamos lá. Vamos continuar. Anos atrás, eu nasci, eu aconteci. Agora a onda é orfandade. Virou moda agora. Sabe o que é? Meu pai, coitado dos pais. A paternidade, o problema da igreja é paternidade, porque o pai foi ausente, ou porque o pai foi presente demais, ou porque o pai, ei, você não é mais do seu pai da terra, você tem um pai celestial, você tem um pai celestial que faz todas as coisas, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A Bíblia é uma Vamos ver aqui onde é que está escrito: ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque é outro versículo isolado, né? Então vamos ver aqui: ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ó. Para fazer infinitamente mais. Bíblia. Efésios 3. Ah, tá. Então vamos lá, vamos ler aqui Efésios 3. Vamos ver do que se trata Efésios 3. Por essa razão, eu, Paulo, Shaul, né? Prisioneiro de Yahushua, por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Yahweh. Isto é, o mistério que foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Yahushua. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos eleitos apóstolos e profetas de Yahweh, ou aos santos aqui pode ser aos respeitados, né? Aos puros, porque santos aqui essa palavra aqui é totalmente blasfemada, né? A saber que mediante a promessa os gentios são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Yahushua. Qual é a promessa? A vida eterna. Desde me tornei ministro pelo dom da graça de Yahweh. Desde quem que ele tornou ministro? De Yahushua. Né? Então o apóstolo Shaul está dizendo que em Yahushua ele se tornou ministro pelo dom. Gente, olha, cada uma coisa que eu não estou entendendo, por que esses... Eu não sei como tirar esses anúncios. É toda hora isso. Então, desde Yahushua, me tornei ministro pelo dom da graça de Yahweh, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores, dentre todos os respeitados, né, os puros, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Yahushua. Mas quais são as insondáveis riquezas de Yahushua que ele está falando? Não são bens materiais, riqueza material, mas são riquezas no conhecimento no espírito. É disso que ele está falando, porque tudo aqui que ele está falando no espírito, não é nada físico. E esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Yahweh, que criou todas as coisas. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, ou seja, a igreja que ele está falando é o povo, a multiforme sabedoria de Yahweh se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Yahushua, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Yahweh em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações a seu favor,
pois elas são uma glória para vocês. Tribulações, o que ele está falando? É tribulação no espírito, dele estar sendo perseguido por estar em Arusha, é disso que ele está falando, não são tribulações de problemas temporais dessa vida temporal, tá certo? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Esse ajoelho-me aqui, sinceramente, amados, porque atos físicos não é atos físicos, é ajoelhar no espírito. O que é ajoelhar? O ajoelhar é você se render. Tipo, vamos ver aqui, ó, sinônimo de joelho. Vamos ver aqui. Sinônimo de ajoelhar. Olha. É isso que é examinar a escritura. A gente pesquisar. Genuflectir. Nossa, eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Então vamos botar aqui dicionário online. Nunca ouvi essa palavra. Vamos lá. Ajoelhar. Pôr de joelho, pôr-se de joelhos. Só que esse ajoelhar, amados, esse verbo ajoelhar, o que ele está falando aqui, ajoelhar não é no sentido de você se ajoelhar, tipo, porque o que é o ajoelhar? Quando você se ajoelha, é uma coisa assim, tipo de respeito, de rendição. Mas esse ajoelhar que o apóstolo está falando é você se ajoelhar no entendimento, entende? É você, tipo, o ajoelhar aqui que ele está falando é tipo assim, por exemplo, não são atos físicos, tá? Ele não está falando olha, por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Ou seja, ajoelho-me, eu me prostro em espírito no Pai, no entendimento do Pai. Não é? Isso aqui ele não está falando nada físico. Esse ajoelhar aqui que ele está falando, não é você pegar e dobrar seu joelho físico, mas é o ajoelhar-se no entendimento, no espírito. Certo? É isso que ele está falando. Porque o apóstolo Shaul não falava nada do físico. Ele falava no espírito. Certo? Então aqui. Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Recebe o nome. Aqui, ó. Por essa razão, ajoelho-me ou me prostro, né? Diante do Pai. Né? Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Recebe o nome de quem? Do Pai. O Pai dá o nome a todos quanto creem no Pai e no Filho. Ele dá um nome pra gente. Veja isso. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, eles fortaleçam no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito, para que Yahushua habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, veja bem, os fortaleçam no íntimo do seu ser com poder por meio do espírito. Olha, oro para que, com as suas gloriosas riquezas de quem? De Yahushua. Quais são as riquezas? A riqueza que eles fortaleçam no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito. São as riquezas no Espírito. Para que Yahushua habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arregados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os respeitados, os puros, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Yahushua, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Yahu. Veja, sejam cheios de toda a plenitude. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, no Espírito. De acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Yahushua por todas as gerações, para todo o sempre, assim seja. Você veja que tudo aquilo que ele está falando é tudo no espírito. Mas a Zenete está botando para o físico. Veja.
Ela está botando pro físico. Ele está falando, aquele que pode fazer infinitamente todas as coisas, seja no espírito. Que ele estava falando da riqueza de Yahushua. Qual é a riqueza? No conhecimento do espírito. Estou falando no espírito, estou falando nada físico, amados. Olha. Fazer infinitamente mais. A Bíblia é uma inspiração. A Bíblia foi inspirada por Deus. E olha o que diz em 2 Timóteo 3, 16 a... Veja, ela está falando a Bíblia. A Bíblia é inspirada. A Bíblia. Ela não está falando da palavra que é Yahushua. Ela está falando a palavra de Deus que é a Bíblia. Vocês estão vendo que ela está totalmente no físico. Vamos continuar. 17. Diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para declarar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, toda a escritura, não está falando toda a Bíblia. Vocês vejam que ela falou da Bíblia, agora ela leu a escritura. Vocês vejam que nem na palavra Bíblia está escrito Bíblia. Nem no livro Bíblia está escrito Bíblia. Só está escrito Bíblia na capa e na folha de rosto. Bíblia Sagrada. Mas de Gênesis e Apocalipse a gente não lê Bíblia, a gente lê escritura, veja. Plenamente inspirada e é Olha. proveitosa. Tem um Pai Celestial. Você tem um Pai Celestial que faz todas as coisas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A Bíblia é uma inspiração. Viu? A Bíblia é uma inspiração, mas ela não vai ler Bíblia, ela vai ler Escritura. E o que é a Escritura? A Escritura faz parte da Escritura. A Bíblia, que é o resumo, os apócrifos, todas as histórias que nos foi ocultado. Livros de história faz parte da Escritura. E a Escritura, ela foi escrita, tá? Pela palavra que é Yahushua, porque Yahushua é a palavra, amados. E Yahushua é a palavra. E Yahushua, a palavra é o verbo, que é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Mas ela não está falando de Yahushua. Por quê? Porque ela não conhece a palavra Yahushua. Ela conhece a palavra Bíblia. É diferente. A Bíblia foi inspirada por Deus. E olha o que diz em 2 Timóteo 3, 16 a 17. Diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada. Então, toda a escritura, não é só a Bíblia, toda a escritura é o que foi resumido na Bíblia, junto com os apócrifos, que faz parte da Bíblia, e junto com os livros de história, que faz parte da Bíblia. Toda a escritura, tudo que nos foi ocultado. E é proveitosa para ensinar, para declarar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, mas quem nos instrui, você vê que ela está falando da Bíblia. Que a Bíblia nos instrui. Que toda a escritura é inspirada e tal, né? Realmente, está escrito isso? Tá. Só que quem nos instrui a toda a verdade é o Espírito. Por quê? Porque o Espírito, ele está em Yahushua e Yahushua está no Espírito. Tá certo? E Yahushua, o Espírito habita em Yahushua. E Yahushua também está no Espírito, no mesmo entendimento. Então, Yahushua é a palavra. Então, a palavra nos instrui através do Espírito. Vocês vejam que ela está falando da Bíblia, que é a Bíblia que instrui, mas não é a Bíblia que instrui é o Espírito. Tanto é que nós somos guiados pelo Espírito. O próprio Yahushua, gente, que absurdo. Eu não sei que tanto anúncio maldito é esse que está vindo aqui. Eu não sei como tirar esses anúncios. Quer ver só uma coisa? Ó? O Espírito vos guiará a toda a verdade. Bíblia.
Foi Yahushua que falou. E a gente já leu também, né, aqui, ó, João 15, 26. João 15, 26, vamos lá. João 15, 26, olha. Quando vier o conselheiro, ou seja, o consolador, o conselheiro, que é o Espírito, né? Que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai. Ele testemunhará ao meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio, né? E ele também fala no outro que o Espírito nos guiará toda a verdade. Ó, João 16. Cadê? Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Veja, ele não fará por si. Então vocês vejam bem, João 16, 13. João 16, 13. Ó. Veja, é o Espírito que nos guia, não é a Bíblia. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Veja, ele nos guiará. É o Espírito que nos guia, não é a Bíblia. Tá? Então, aqui ó, em João também, 1 João, como a gente já leu, ó. Deixa eu ver aqui como é que é. Ó. Aqui. Mas, aqui ó, 1 João de novo. Mas sobre vocês, Yahushua tem derramado seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos em Yahushua. Então vocês vejam. Aí aqui 1 Timóteo 3,16, né? Que ela leu. 3. Aí veja, que ela tá falando tudo no físico, olha. Então é 2 Timóteo. 3. Toda a escritura inspirada por Yahweh é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Yahweh seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Mas a escritura aqui que ele está falando não é a Bíblia, mas são todas a escritura, né? E que é inspirada por quê? Porque é inspirada quando a gente lê no entendimento do Espírito. Entende? Por quê? Porque Yahushua é a palavra. Yahushua é a palavra que deixou escrito na Escritura. Que é na Bíblia, que são os resumos, nos livros de história, nos apócrifos. Tudo isso aí faz parte da Escritura. Tá certo? Só que ela está falando que a Bíblia é que instrui, não é a Bíblia que instrui. Quem instrui é o Espírito. Ele que nos mostra a verdade, ele que nos revela a verdade. É o Espírito, não é a Bíblia. A Bíblia a gente lê a Escritura, tá certo? Por quê? Porque a palavra é Yahushua. E Yahushua é que a palavra deixou escrito na Escritura, em toda a Escritura. E toda a Escritura não é a Bíblia. Toda a Escritura, não é tanto que ele fala as Escrituras. Aquele que crê em mim, como diz, as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então as escrituras são os livros de história, com o apócrifo, com a Bíblia. Tudo faz parte da escritura. Para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha para o seu irmão e diga assim: você é uma boa obra. Foi o Senhor que te criou.
Sim, mas ela está falando de Se toda a você ou um dos escritura. seus entes queridos está tomando medicação para Nossa, fundo, que coisa chata. você pode hein? estar em grave perigo. Mas vocês estão vendo que ela está falando toda a escritura instrui, ou seja, toda a escritura que ela está falando é a Bíblia, porque ela falou que a Bíblia, ela está falando da Bíblia, ela não está falando de Yahushua, ela não está falando do Espírito que instrui. Em nenhum momento ela está falando que o Espírito nos instrui a toda a verdade, ela está falando da Bíblia, do livro Bíblia. A palavra de Deus inspirada, ela te instrui, ela te ensina. Você está vendo que ela está falando que a Bíblia, que é a palavra de Deus inspirada, a Bíblia, ela te instrui. E sendo que na Escritura está bem claro que quem nos instrui é o Espírito. O Espírito, o Consolador que Yahushua enviou quando ele foi ao Pai, e o Pai enviou o Espírito, ele que nos instrui a toda a verdade, ele que nos guia a toda a verdade. Ele que nos ensina toda a verdade. Não é a Bíblia. Ela que está falando que a Bíblia, que a palavra de Deus é que instrui. Vocês estão vendo que está totalmente contado o que está na Escritura. Só falta ela dizer agora que a Bíblia que morreu no madeiro. Só está faltando isso, porque até agora ela não falou nada de Jesus aí. É porque o sistema fala Jesus, mas ela não falou nada de Jesus, está falando da Bíblia. Atos religiosos, Bíblia. Bíblia que é a palavra de Deus. Até agora ela não falou de Jesus. O que ela falou de Jesus aí é, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim que ela está falando, não é assim, tipo, como é que Cristo vive? Que Cristo é esse? É o Cristo do passado? Só que quando o apóstolo disse que a Yahushua vive nele, é no espírito, que ele não vive mais no físico, ele não vive mais na visão física, na religião, mas Yahushua vive nele no espírito. Então vocês vejam que foge totalmente de toda a escritura, tá fugindo totalmente de toda a escritura aí. Ela está indo contrário do que está na escritura. Revela. Você tem tido revelação? Não, porque eu não sou profeta. Mas eu tenho pedido a Deus para mandar uma profeta poderosa para falar comigo. Ei, eis aqui uma profeta poderosa falando com você. Abra a palavra de Deus e profetiza. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida. Eu vou profetizar na sua vida. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vocês vejam, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Vamos ver onde está escrito. Vocês vejam que a oração que ela está falando é a pessoa falar o que está na Bíblia, orar o que está na Bíblia. E sendo que a oração que nós temos que orar é falar de Yahushua, que é a palavra para as pessoas. Essa é a oração. Tá certo? Então, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Bíblia. Salmos 125. Vamos ver aqui o que está escrito em Salmos 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. São como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor, não os que confiam na religião. Os que confiam de ir a um templo físico, mas os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos, e assim fosse, até os justos praticariam a justiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, aos que têm coração íntegro, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos malfeitores. Haja paz em Israel. Esse aqui, amado, que está falando aqui, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos malfeitores. Não é que Yahweh vai dar o castigo, é porque é a pessoa mesmo que escolheu o castigo. Ou esse Senhor aqui é Terron, que dará o castigo dos malfeitores.
Tá certo? Porque Yahweh, ele não condena ninguém, ele não dá castigo a ninguém, ele justifica aquele que crê em Yahushua, ele justifica. Agora, quem não crê, já está condenado, não é porque ele condenou, é porque a pessoa escolheu a condenação. Então, esse Senhor aqui que está falando, dará o castigo dos malfeitores, é Terron, que é o Deus das trevas. Porque a Bíblia fala de 2 deuses. Aqui, esse Senhor aqui é Yahweh. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Ou seja, aqueles que estão em Yahweh. Agora, esse aqui, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, Terron dará o castigo dos malfeitores. Haja paz de Israel. Por quê? Porque não estão no Senhor, que é Yahweh. Estão no Senhor Terron. Mas os que se desviam por caminhos tortuosos, ou seja, os que se desviam do Senhor, do caminho de Yahweh, do caminho que é Yahushua, e vão para outros caminhos tortuosos. Quais são os caminhos tortuosos? Os caminhos da religião. São caminhos tortuosos. O Senhor, que é Terron, dará o castigo dos malfeitores. Haja paz em Israel. Que Yahweh não dá castigo a ninguém. É a pessoa que escolhe. Ou a pessoa escolhe Yahweh, ou a pessoa escolhe Terron. Se a pessoa escolher Yahweh, Yahweh justifica. Se a pessoa escolher Terron, aí Terron que vai dar o castigo, porque ele que é o Deus que adora castigar. Entende? Então vamos aqui ver aqui mais o que ela está falando. Ela está falando tudo, atos físicos e citando versículos isolados da Bíblia. Aleluia! Vamos profetizar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu sei quem está comigo. Então, acho que é Salmo 91, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, acho que é... Vamos ver aqui. Eu acho que é Salmo 91. Eita, ande pelo vale da sombra da morte. Bíblia. Ah, é Salmo 23, gente. Eu pensei que era Salmo 91. Vou botar aqui para ver. Ah, vou deixar nessa Bíblia aqui. Essa aqui qual que é, hein? Peraí. Ah, corrigido e fiel. Vou apagar aquela ali, porque essa aqui tá maior a letra, amados. Essa aqui tava me dando até dor. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver essa aqui, se é corrigido e fiel também. Se for, vou apagar essa aqui. Versão internacional. Então, vou apagar essa aqui. E vou deixar nessa aqui, que essa aqui tá maior. Show. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pasto, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse habitarei na casa do Senhor aqui, que ele está falando, é na cidade de Jerusalém. Porque o Davi ainda não existia o templo de Jerusalém, né? O templo de Jerusalém foi edificado após a morte de Davi. Então, essa casa do Senhor aqui que ele está falando, é a cidade. Se bem que o templo de Salomão, na verdade, foi um palácio, não foi? É um templo, tipo esses templos de hoje, que a pessoa, quando lê na Bíblia o templo de Salomão, a pessoa vai pensar como se fosse a igreja que ela vai hoje, o templo físico. Mas não é. O templo de Salomão, na época, era um palácio que ele fez. Na verdade, foi um palácio, certo? Uma casa bem grande, foi isso que ele fez. Né? Então, vamos ver aqui. Aí vocês estão vendo que ela está falando um monte de versículos isolados. Tá certo? E ela está falando para meditar na palavra, que é a Bíblia, mas ao mesmo tempo ela está falando um monte de versículos isolados. Temos promessas,
Nós ficamos esperando. Às vezes as pessoas dizem, ai Deus, se o Senhor é Deus, se o Senhor está comigo, meu telefone vai tocar hoje. Deus. Então, vocês vejam que ela está falando tudo físico, até agora não falou nada no espírito, tá tudo físico, entendeu? E usando versículos isolados para botar as coisas que ela quer falar no físico como se fosse espiritual. Então, amados, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, se inscrevam no canal e acione o sininho, sejam muito bem-vindos ao canal e que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxa, até a próxima.